Bom dia, Gil. Bom dia! Bom dia, Gil. Pode começar. Bom dia! Certo, América Latina. Deixa eu pegar aqui o livro. Então, hoje é o início, para mim, né? Assim, eu já estou iniciando o assunto do quarto bimestre. A semana passada, lembra que eu fiz um exercício, não foi? De 10 questões. A gente concluiu, não foi? A gente concluindo, eu fiz, né, aquele exercício. Então, aquele exercício que está ali é o encerramento do exercício de prova, viu? Vocês deixei direitinho, guardado, a gente já fez tudo direitinho. E hoje a gente inicia um novo exercício, que é a América Latina. Então, eu vou ler. Aí, até onde der para eu ler, e a gente debater um pouquinho. Se der, eu começo um exercício. Se não der, amanhã é só exercício, tá certo? Então, o título de hoje é América Latina em busca da soberania. América Latina em busca da soberania. É o assunto de hoje, certo? Então, cadê meu lápis? Deixa eu botar a data. Hoje é 28, né? Enfim. Então, eu vou começar a ler aqui para vocês, para a gente ver o que a gente vai estudar. América Latina em busca da soberania. Aí ele diz, chamamos de América Latina conjunto de países do continente americano, colonizado predominantemente pelos europeus da língua latina, sobretudo espanhóis e portugueses. Sobretudo espanhóis e portugueses. Todos, exceto o Brasil, adotaram o regime republicano após a independência. No caso do México, houve um breve período monárquico. Sem exceção, todos ficaram sob o controle político da elite e da elite agrária e comerciais. Eram mercados consumidores do produto da grande potência industrial, especialmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, isso é o início da América Latina em busca de sobrevivência. Vou reler esse texto para fixar melhor, tá certo? Ele diz que chamamos de América Latina o conjunto de países do continente americano, colonizado predominantemente pelos europeus de língua latina, sobretudo espanhóis e portugueses. Aí ele faz, todos, exceto o Brasil, adotaram um regime republicano após a independência. No caso do México, houve um breve período monárquico. Sem exceção, todos ficaram sob o controle político da elite agrária e comerciais e eram mercados consumidores do produto das grandes potências industriais, respectivamente, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, essas potências, né, Inglaterra e Estados Unidos, como ele diz. E o Brasil, todos exceto o Brasil, que não adotou esse regime que eles queriam, né? Então, isso aqui é o início da América Latina em busca da soberania. Aí vem a industrialização e a Guerra Fria. Ele diz que durante a Primeira Guerra Mundial,
devido à restrição no comércio com as nações envolvidas no conflito, os países latino-americanos, incluindo o Brasil, tiveram de produzir inteiramente as mercadorias industrializadas antes compradas dos Estados Unidos e da Europa. Esse processo, conhecido como substituição de importações, impulsionou o surgimento da indústria de bens de consumo, como alimentos e tecidos. Tais mudanças, que ganharam mais impulso com a crise de 1929, possibilitaram a formação de um operário urbano e o fortalecimento da sociedade de consumo. Os novos grupos surgidos com a indústria logo questionaram o domínio político das elites agrárias, sem, contudo, conseguir derrubá-las. Aí, no início da Guerra Fria, a América Latina continuava marcada por governo autoritário e pela luta de vários setores contra o controle dessas elites. No plano externo, a maior parte do governo latino-americano se aliou aos interesses dos Estados Unidos e foi por eles influenciado. Então, isso aqui é a industrialização e a Guerra Fria. Ele está dizendo devido a restrições no comércio com as nações envolvidas no conflito, os países latino-americanos, incluindo o Brasil, tiveram de produzir inteiramente as mercadorias industrializadas antes compradas dos Estados Unidos e da França. Esse processo ficou conhecido como substituição de importações. Então, essa substituição de importações era porque teria que fazer, teria que industrializar suas próprias mercadorias, como eles dizem. Então, impulsionou o surgimento de indústria de bens de consumo, como os alimentos e têxteis, tais como mudanças que ganharam mais impulsos, como a crise de 1929, que possibilitou a formação de um operariado urbano e o fortalecimento da sociedade de consumo. Os novos grupos foram surgidos com a industrialização, logo questionavam o domínio político das elites agrárias, contudo conseguir derrubá-las. No início da Guerra Fria, a América Latina continuava marcada por governos autoritários e pela luta de vários setores contra o controle dessas elites. No plano externo, a maior parte do governo latino-americano se aliou-se aos interesses dos Estados Unidos e foi influenciado por eles. Então, aí aqui vamos para a outra parte. A influência estadunidense. Então, a influência estadunidense foi no final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos,
adotaram a política do Big Stock, que é grande porrete. Na América Latina, intervindo militarmente nos países da região, sobretudo na América Central. Após intervenções em Cuba, a Porto Rico, em 1898, houve intervenções no Paraná, em 1903, na República Dominicana. Em 1905, e na Mongólia, em 1909. Desculpa, não é Mongólia. E na Nicarágua, em 1909. O que estimulou a resistência contra a influência dos Estados Unidos na região. A partir do período entre guerras, como vimos, o governo estadunidense adotou o chamado política de boa vizinhança. Entretanto, quando seus interesses eram ameaçados, voltava a fazer uso da força, sobretudo durante a Guerra Fria. Nessa época, o presidente John Kennedy lançou novas orientações para a América Latina em um programa conhecido como Aliança para o Progresso, para barrar o avanço do socialismo amplo e apoiar o apoio econômico à região e o auxílio no treinamento de forças repressivas aos movimentos da esquerda. Também criou os campos de paz, grupos de voluntários estadunidenses que atuavam na área da saúde e na educação. Então, isso aqui é a influência estadunidense. Essa aqui é uma influência estadunidense que a gente está vendo, né? Ele diz, essa influência estadunidense começou no final do século XIX e o início do século XX. Então, os Estados Unidos adotou o quê? Uma política do Big Strokes, quer dizer, grandes porreiros, na América Latina, intervindo militarmente nos países da região, sobretudo na América Central, né? Sobretudo na América Central, após intervenção em Cuba e em Porto Rico. Isso foi em 1898. Houve uma intervenção no Paraná, em 1903. Na República Dominicana, foi em 1905. E na Nicarágua, foi em 1909. O que estimulou a resistência contra a influência dos Estados Unidos na região. Então, essa influência também, a partir do período entre guerras, e a gente já viu isso também aqui, não foi o período entre guerras? No período de entre guerras, como vimos no governo estadunidense, adotou a chamada política de boa vizinhança. Entretanto, quando seus interesses eram ameaçados, voltados a fazer uso da força, sobretudo durante a Guerra Fria. Nessa época, o presidente John Kennedy
lançou novas orientações para a América Latina em um programa conhecido como Aliança para o Progresso. Para barrar o avanço do socialismo ampliou o apoio econômico à região e auxiliou no treinamento de forças repressivas aos movimentos da esquerda. Também criou o Campo de Paz, grupos de voluntários estadunidenses que atuavam na área de saúde e de educação. Então, isso foi a influência estadunidense, né? Ele influenciou tudo isso. Ele fez a política de paz, ele fez Aliança para o Progresso, né? E depois, no final, veio o Campo de Paz, que eram pessoas que atuavam na área de saúde e na área de educação. Aí agora vem a intervenção e confrontos na América Central. Então, vamos ver intervenções e confrontos na América Central. A criação do Paraná, a criação do Panamá esteve intensamente ligada aos interesses dos Estados Unidos no século XIX. A região pertencia à Colômbia, que autorizou os estadunidenses a construir ali uma estrada de ferro. A Colômbia autorizou a construir uma estrada de ferro. A Panamá, inaugurada em 1855, ligando a costa atlântica ao Pacífico. No final do século XIX, os Estados Unidos buscavam um acordo com o governo colombiano para construir e explorar um canal hidroviário o Passarelo, a ferrovia e Passarelo. Diante da recusa, o governo estadunidense encorajou uma parte da elite panamenha a lutar pela independência conquistada em 1903, formando a República do Panamá. Os Estados Unidos construíram o canal, controlando comercialmente desde sua inauguração em 1914 até 2000, quando foi devolvido aos panamenhos. Nesse mesmo contexto, a região da América Central vivenciou vários governos ditatoriais apoiados pelos Estados Unidos, quando ameaçados por movimentos da esquerda. O apoio estadunidense se impunha, às vezes, contando com aliados regionais. Em 1965, por exemplo, os Estados Unidos e outros membros da Organização dos Estados Americanos, como o Brasil,
intervieram militarmente na República Dominicana para evitar a exceção de um governo de esquerda. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo intervenções e confrontos na América Central. Então, essas intervenções começou com a criação no Panamá, que esteve intensamente ligada aos interesses dos Estados Unidos no século XIX, a região pertencente à Colômbia, que autorizou os estadunidenses a construir ali uma estrada de ferro. O Panamá, inaugurado em 1855, ligado à costa do Atlântico a costa do Atlântico e Pacífico. No final do século XIX, os Estados Unidos buscaram um acordo com o governo colombiano para construir e explorar um canal hidroviário paralelo à ferrovia. Então, diante da recusa, o governo estadunidense encorajou uma parte da elite panamenha a lutar pela independência conquistada em 1903, formando a República do Panamá, dos Estados Unidos, a construir o canal, confrontando comercialmente desde sua inauguração, que foi em 1914, até 2000, quando foi devolvido aos panamenhos. Nesse mesmo contexto, a região da América Central vivenciou vários governos ditadores apoiados pelos Estados Unidos, quando ameaçados por movimentos de esquerda. O apoio estadunidense se impunha, às vezes contando com aliados regionais. Em 1965, por exemplo, os Estados Unidos e outros membros da Organização dos Estados Americanos, como o Brasil, intervieram militarmente na República Dominicana para evitar a exceção de um governo da esquerda. Então, isso aqui foi intervenções e confrontos na América Central. Foi isso que aconteceu, né? Que a gente viu. Aí vem a Revolução Cubana. Revolução Cubana, né? A Revolução Cubana é o seguinte: foi após lutarem vários anos contra a Espanha, inspirados por José Martí, os cubanos só conquistaram sua independência em 1898. Depois da entrada dos Estados Unidos no conflito, a Constituição cubana firmou as relações de subordinação aos estadunidenses por meio de emendas Platt. De 1901, que autorizava os Estados Unidos a intervir em Cuba quando os seus interesses estivessem ameaçados. Nos anos de 1950, Cuba foi administrada pelo ditador Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Porém, crescentes oposições e seu governo deu origem a um movimento guerrilheiro liderado por Fidel Castro e Che
Che Guevara. Em janeiro de 1959, após intensas lutas e com o apoio de camponeses, os revolucionários conseguiram assumir o poder. O novo governo realizou a reforma agrária. Nacionalizou várias fábricas industriais. Em represália, os Estados Unidos deixaram de comprar o açúcar cubano, principal produto da ilha, sem alternativas. Cuba estabeleceu acordo com os soviéticos. Em janeiro de 1961, as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba foram rompidas. No mesmo ano, houve uma tentativa de invasão a Cuba, no episódio conhecido como Invasão da Baía dos Porcos. Com apoio soviético, o governo cubano derrotou os invasores e confirmou sua adesão no bloco socialista. A resposta dos Estados Unidos foi um bloqueio total de comércio com a ilha, ao mesmo tempo que mantinha a fase militar dos guateanos na ilha. Então, aqui está a Revolução de Cuba. Essa Revolução de Cuba, eles lutaram vários anos contra a Espanha, inspirados por José Martí. Os cubanos só conquistaram sua independência em 1898, depois da entrada dos Estados Unidos no conflito. Então, essa Constituição cubana firmou as realizações de subordinação dos estadunidenses por meio da Emenda Platt. E em 1901, que autorizava os Estados Unidos a intervir em Cuba quando os seus interesses estivessem ameaçados. Aí foi no ano de 1950, Cuba foi administrada pelo ditador Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Porém, a crescente oposição ao seu governo deu origem a um movimento guerrilheiro liderado por Fidel Castro e Che Guevara. Em janeiro de 1959, após intensas lutas e com apoio de camponeses, os revolucionários começaram a assumir o poder. O novo governo realizou a reforma agrária, nacionalizou várias fábricas e industrializou. Em represália, os Estados Unidos deixaram de comprar o açúcar cubano, principal produto da ilha, sem alternativas. Cuba estabeleceu acordo com os soviéticos e, em janeiro de 1961, as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba foram rompidas. No mesmo ano, houve uma tentativa de invasão a Cuba, um episódio conhecido como Invasão da Baía dos Porcos. Com apoio soviético, o governo cubano derrubou os invasores e confirmou suas adesões ao bloco socialista. A resposta dos Estados Unidos foi um bloqueio total do comércio com a ilha. Ao mesmo tempo
que mantinha a base militar de Guaitanos na ilha. Então, isso foi a Revolução de Cuba, certo? Então, deixa eu ver aqui até onde vai. Vou terminar de ler a Revolução de Cuba, para a gente dar uma lidinha, certo? Terminar de ler aqui a Revolução de Cuba. Em 1962, os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava enviando mísseis nucleares para serem instalados em Cuba e ameaçaram invadir a ilha na chamada crise dos mísseis, que pôs o mundo à beira de uma guerra nuclear. Mas os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e os estadunidenses garantiram não intervir mais na ilha. Apesar do bloqueio econômico, Cuba foi um dos países latino-americanos com maiores avanços sociais entre os anos de 1960 a 1980. O analfabetismo, o desemprego e a miséria foram erradicadas na ilha, que também alcançou melhoras no serviço de saúde pública. Contudo, o governo foi acusado de violar os direitos humanos ao perseguir opositores à liberdade de expressão dos cidadãos. Desde os anos 1990, com o fim da União Soviética, o bloqueio estadunidense tem afetado produtos básicos. Em dezembro de 2014, os dois países se reaproximaram e os presidentes Barack Obama e Raul Castro de Cuba, Barack Obama dos Estados Unidos e Raul Castro de Cuba, anunciaram que iriam restabelecer relações diplomáticas, e o que de fato ocorreu em 2015. Então, nesse processo de reaproximação, com medidas que facilitaram as comunicações e o turismo, e as transações financeiras foram formadas. No entanto, o ano presidencial dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou a reversão do processo de aproximação entre Estados Unidos e Cuba. Em 2017 e em 2018, Em 2018, Raul Castro transferiu a presidência a Miguel Dias-Canel, escolhido para o cargo pelo parlamento cubano. Então, isso é a continuação da Revolução de Cuba, viu? Que a gente leu. Ele diz que em 1962, os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava enviando mísseis, né,
Aí foi chamada essa crise dos mísseis. Então, apesar dos bloqueios econômicos, Cuba foi dos países latino-americanos e maiores avanços sociais entre os anos de 1960 a 1980. O analfabetismo, o desemprego e a miséria foram encerrados, né? Ele disse, na ilha de Cuba. Aí depois de 1990, com o fim da União Soviética, o bloqueio estadunidense tem afetado fortemente a população cubana, que sofre com acarretos de alimentos e de outros produtos básicos. Aí ele diz que nesse processo de reaproximação, né, das medidas, que como a gente viu, né, que eles estavam se aproximando, que foi em dezembro de 2014, os dois países se reaproximaram, né? Aí eles se reaproximaram e os presidentes, que foi Barack Obama e Raul Castro, de Cuba, né, anunciaram que iriam restabelecer as realizações diplomáticas, de fato, que ocorreu, que foi em 2015. Mas no contexto dessa reaproximação, das medidas que facilitaram, ele disse que, que as comunicações e o turismo e as transações financeiras foram tomadas. No entanto, então, o presidente dos Estados Unidos, que foi o Donald Trump, que anunciou a reversão do processo de aproximação entre Estados Unidos e Cuba em 2017. E em 2018, que o presidente de lá, ele se transferiu e ficou sendo o presidente Miguel Dias-Canel, escolhido pelo cargo de parlamentos cubanos. Então, ó, vai até aqui a leitura, certo? Que foi, nós vimos a América Latina, que é o início, em busca da soberania, a industrialização e a Guerra Fria, a influência estadunidense, intervenções e confrontos na América Central e a Revolução de Cuba, que a gente terminei agora. Então, vamos ver. A substituição de importações econômicas foi um processo que leva ao aumento do produto, da produção interna de um país. É um modelo de planejamento a favor de industrialização tardia, né? De caráter capitalista. Quando a gente viu sobre na América, quando nós vimos a influência aqui na industrialização. A política de boa vizinhança, que a gente viu, né? Substituição de importação. A substituição de importação que a gente viu foi na industrialização da Guerra Fria. Que é isso que eu estou dizendo. Substituição de importação em economia, um processo que leva ao aumento dos produtos internos, né, de um país. É um modelo de planejamento a favor da industrialização, de caráter e movimento capitalista. Isso aqui a gente viu industrialização. Depois nós vimos a influência dos estadunidenses, que ele falou, política de boa vizinhança. Então, o que é isso, a política de boa vizinhança? Foi uma iniciativa política criada e apresentada pelo governo dos Estados Unidos, presidido por Franklin, né, durante a conferência pronunciada, motivada em dezembro de 1933, quando ele diz aqui, Aliança para o Progresso, quando ele fala aqui também nesse texto aqui que ele diz, programa conhecido como Aliança para o Progresso,
Aí, essa Aliança para o Progresso foi um projeto político executado pelo governo dos Estados Unidos. Na sua presidência era John Kennedy, e o objetivo era integrar os países americanos, a economia aos aspectos políticos e econômico, social e cultural. E a ameaça soviética vista como regime comunista, né, no continente. Aí a gente viu, aí pronto, né? Aí ele diz, depois veio a criação do Panamá, depois vem a emenda de Platt. Essa emenda de Platt foi um dispositivo legal, interferido na Carta Constitucional de Cuba, que autorizava os Estados Unidos a intervir naquele país a qualquer momento em que interessasse as recíprocas do país, ambos ameaçados, né? Então, foi desta forma, na política, Cuba passou a ser ser protegido, né, pelos Estados Unidos. E ele diz assim, emenda de Platt. É isso, a emenda de Platt foi legal, foi uma coisa legal que fizeram, né? Aí aqui tem assim, invasão da Baía dos Porcos. Então, essa invasão da Baía dos Porcos foi uma tentativa frustrada de invadir o sul de Cuba, isso foi em abril de 1961, por um grupo parlamentista, do exército, exercido pelos cubanos, dirigido pela Companhia das Forças Armadas dos Estados Unidos. Aí a gente viu as invasões dos mísseis, né? Que eram mísseis, né? As invasões dos mísseis. E aí ele diz, né? Um bloqueio econômico, foi até aqui que eu li, né? A invasão dos mísseis, e a gente terminou aqui, né? Que foi quando, nesse processo de reaproximação das medidas, facilitaram as comunicações. Né? Então, a gente termina aqui. Teve as invasões dos mísseis, depois disso, os Estados Unidos, como Cuba estava sendo protegido pelos Estados Unidos, né? Então, aí foi dando tudo bem, e Cuba teve foi aquele avanço, né? Como ele disse, que o analfabetismo, o desemprego e a miséria, né? Foi totalmente afastada, né? E a ilha aliou-se aos melhores serviços da saúde, essas coisas todas, né? Então, pronto. Aí terminou aqui, até a gente terminar aqui, dá tempo a gente fazer um exercíciozinho. Então, o que é que vocês vão fazer? Ei, Gil. Acha isso? Diga. Gil, eu acho que falta só 5 minutos. Só? Já é 10h25. Aí termina em 10h30, né? Porque começou de 9h40, aí é 50 minutos, aí vai dar... 50 minutos. Isso. Aí vai ter só um exercício, é? Eu ia começar um exercício, mas aí, ó, presta atenção. Se não der tempo hoje, amanhã é só exercício, tá certo? Tá ok. Se não der Falta 5 minutos, né? Mas Então, vamos aprontar o caderno, porque aí, se der tempo, já você, começa já, né? aí, se não der tempo, então vocês aprontam o caderno, botem América Latina, Eu em tô busca. avisando que daqui a pouco o Marco tá falando aí, que tá terminando. Se terminar, aí a gente já sabe. Amanhã é só exercício. Você bota assim, a data de hoje, exercício América Latina, em busca da soberania. Eu vou Amém. achar. Deixa eu marcar. PTA, Revolução do Cuba. América Latina em busca da soberania. Professora,
Professora, Oi. João. como é o título? O título é América Latina em busca da soberania. Então, América Latina em busca da soberania. Eu pensei que era sabedoria. Não, soberania. Ah, certo. Pronto. Pronto. Aí vamos fazer o primeiro, né? Se terminar, viu? A gente continua amanhã. Bota aí. O que chamamos de América Latina? É o que chamamos de América Latina? Vamos de América Latina. Certo. Então vamos à resposta. Todo mundo já botou, né? Bota. Aí você bota o conjunto de países. O conjunto de países